beleza? Aula 84 do canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a equação do primeiro grau, beleza? Então é uma equação super importante. Geralmente alguns aspectos básicos da equação do primeiro grau, da equação do segundo grau, vocês vão usar muito de uma maneira bem dinâmica quando vocês estiverem no cálculo diferencial integral, né? Por exemplo, para vocês saberem se era uma função crescente ou decrescente, para vocês saberem exatamente e quais os pontos, né, que ela encontra o eixo y, quais os pontos que essa função encontra o eixo x. Então são aspectos bem simples, mas que vocês vão usar bastante no cálculo diferencial integral, beleza? Então bora lá. Bom, pessoal, vamos lá. A equação do primeiro grau, ela sempre vai ocorrer, o padrão, né, da equação do primeiro grau vai ser esse padrão aqui, ó, ax mais b. Ok? Então, a característica geral, né, em toda a equação, em toda a função, eu tenho a incógnita x, ok? E a única diferença é que na equação do primeiro grau você vai ter um coeficiente numérico, que é o coeficiente a, do lado do x, que é o que quantifica o x, né? Quanto x eu tenho, ok? E você vai ter o coeficiente b sozinho, que vai ser uma parte numérica qualquer. Claro, contido nos números reais, né? Que são os números que a gente trabalha no cálculo diferencial integral, ok? Então assim, ó, o coeficiente a, ele é o coeficiente angular, a gente chama de angular, porque depois vocês vão ver que, dependendo da maneira que a gente fazendo uma interpretação na nossa equação do primeiro grau, vocês vão ver que ela pode estar mais de pé, né? Vamos fazer um gráfico aqui, ó, meio torto aqui, mas tudo bem. Então vocês vão ver que ela pode estar assim, certo? Vocês vão ver que ela pode estar um pouco mais assim, ó, então vai ter diferenças nesse ângulo aqui, ó, vocês estão vendo? Se ela tiver aqui, ó, ela tiver mais dessa maneira, que ela tiver um pouco mais praticamente na vertical, o ângulo vai ser mais próximo de 90 graus. Se ela tiver um pouco mais inclinada, vai ser um ângulo mais agudo e assim por diante. Então por isso que no coeficiente a aqui, a gente tem essa definição de coeficiente angular, ok? E a gente tem aqui o coeficiente linear, que vai ser o representado pela letra b, ok? Essas definições aqui são mais para vocês... assim, a angular é a mais importante, tá? Para vocês compreenderem aí por que é esse tal de coeficiente angular, né? Porque se você só tem a definição de que o a é o coeficiente angular, é mais fácil de você esquecer. Agora você sabendo que o que está com o x ali, ele vai implicar numa determinada posição aqui da minha função, né? Da reta, no gráfico, você já sabe que vai ter alguma coisa a ver com ângulos, né? Então você já vai conseguir se identificar melhor e lembrar de que o coeficiente angular é o que acompanha, o que quantifica o x, ok? E aqui eu separei três exemplos básicos, ó. 3x mais 2, né? O 3 seria o coeficiente a e o 2 o coeficiente b, ok? 4x mais 1, o 4 o coeficiente a e o 1 o coeficiente b. X mais 3, aqui do lado do x não aparece nada, mas tem 1, né? Eu tenho 1x, então o 1, né, é o nosso coeficiente a e o nosso coeficiente b. O nosso coeficiente b é o 3. Então são exemplos básicos aqui só para a gente ter uma noção, né? Sempre a e b, a e b, a e b, ok? Então agora a gente vai fazer o gráfico de uma função, construir o gráfico de uma função do primeiro grau, para vocês terem uma noção de como que ela se comporta. Bora lá. Bom, pessoal, a gente está com a nossa função 2x mais 3, ok? E eu já construí o gráfico dela aqui só para a gente analisar, beleza? Então, o que a gente nota na nossa função 2x mais 3? O nosso coeficiente a, que está junto com o x, ele é maior do que zero, certo? Ó, o a é maior do que zero, ou seja, o 2, né, é maior do que zero, obviamente. E quando isso acontece, a nossa função ela é crescente. Então vocês podem ver que ela está para as coordenadas negativas, né? Tanto do y quanto do x, certo? Ela começa aqui nessa parte de baixo, né? Vocês podem ver que ela vai crescendo, né? Ela vai para as coordenadas positivas, tanto do y quanto do x. Então é uma função crescente. Quais são os principais aspectos, os dois detalhezinhos principais que são interessantes de vocês saberem o porquê aqui na nossa equação do primeiro grau? São esses dois pontinhos, ó, em que a nossa reta da função, né, em que a reta da função 2x mais 3 encontra o eixo y e encontra o eixo x, ok? Bom, a minha função, quando eu coloco algo no lugar do x, eu resolvo ela, certo? E eu vou chegar a uma coordenada que é a coordenada do eixo y. É sempre assim, né? Eu coloco uma abscissa e eu vou ter uma ordenada, certo? O resultado, digamos assim, de tudo que eu substituo aqui no lugar do x, né? E calculo
a minha equação, o resultado disso, ele é sempre uma coordenada do eixo y, ok? Então o que eu faço? Eu pego toda a minha função, ó, 2x mais 3, e eu vou igualar ela a zero. Por quê? Quando o y, né, vamos colocar o y aqui em cima, quando o y valer zero, o meu pontinho, né, a minha coordenada no plano cartesiano, ele vai exatamente em cima do ponto só do eixo x, certo? Então isso vocês lembram lá, né, do ensino fundamental. Então, igualando tudo isso aqui a zero, eu vou ter exatamente o ponto em que a minha reta da função vai passar pelo eixo x, só pelo eixo x, porque o y eu estou dizendo que ele vale zero, certo? Então é só você calcular aqui, né? 2x mais 3 igual a zero. 2x igual, tá o 3 positivo, ele passa para lá negativo, ok? E 2x igual a menos 3, o 2 está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então eu cheguei a x igual a menos 3 sobre 2. Quanto que dá 3 sobre 2 mesmo? 1,5, certo? Então eu cheguei nesse valor menos 1,5, que é o ponto do x que a minha reta encontra aqui o eixo que a minha reta passa, né? Então x igual a menos 1,5. Onde que está esse ponto? Está bem aqui, né? Repara que 1,5 está entre 1 e 2, correto? E o menos 1,5, né, vai estar entre menos 1 e menos 2, bem na metade. Então, é claro que aqui já estava feito o gráfico, mas para vocês acharem o ponto em que, na equação do primeiro grau, em que a reta passa pelo eixo x, vocês igualam ela a zero, ok? Então, a gente igualando a zero, a gente chegou em x igual a menos 1,5, que é bem o pontinho que a reta passa aqui pelo eixo das abscissas, ok? Agora vamos ver como que a gente acha esse pontinho 3 aqui, né? O pontinho em que a nossa reta passa pela coordenada do eixo y, ok? Bom, pessoal, quando o y assumir o valor zero, o pontinho vai só em cima do eixo x, correto? Então a gente calculou aqui de uma maneira muito fácil, igualando toda a nossa equação a zero. Agora, se eu quero achar o ponto que está sobre o eixo y, só sobre o eixo y, automaticamente eu tiro a conclusão de que esse ponto com relação ao eixo x, né, ele vale zero. Então o x vale zero, por isso que o ponto está só sobre o eixo y, certo? Então você vai pegar toda a equação, 2x mais 3, ok? E você vai calcular essa equação no ponto zero, 2x mais 3. 2 vezes o x vai valer zero. Então você vai ter 2 vezes 0 mais 3, né? 2 vezes 0, 0. Vamos colocar aqui embaixo aqui só para 0 mais 3, 3. Então eu tenho aqui o ponto exato em que o x vale 0, certo? Então se o x vale 0, esse ponto vai exatamente só sobre a coordenada do eixo y, ok? Então y igual a 3, ó, y igual a 3. Quando vocês tiverem que fazer o esboçar o gráfico de uma função no primeiro grau, vocês vão ter que saber esses dois pontos, ok? E também, né, com relação ao coeficiente a. Aqui eu só coloquei, quando o a for maior do que zero, ela é uma função crescente. Quando você tiver o a menor do que zero, ela vai ser uma função decrescente. Então ela vai estar justamente no caminho contrário, tá? Essa daqui está subindo. A função decrescente, quando eu tiver o meu coeficiente negativo, ok? E ela vai ter esse sentido aqui para baixo. Mas é isso daí, vocês têm que ter essa consciência da relação entre o x e o y no plano cartesiano, que é uma coisa simples, mas que vai ser bem útil esse conteúdo, né? Quando vocês estiverem estudando integrais e calculando áreas com integrais. Beleza, galerinha? Valeu, então, até a próxima.